estamos começando mais uma entrevista para o Correio de Atibaia e muito especial, né? Um dos maiores narradores da história do futebol. Para minha opinião, sim. Porque... Eu tomo banho também, que nem todo mundo, como todo mundo, durmo como todo mundo. Mas de verdade, Silvio, você é uma inspiração para mim, pelo legado que você trouxe. Eu que sou de 95, peguei muitos jogos com as suas narrações. E é um prazer enorme falar e ter essa entrevista com o senhor. Não me chame de senhor, que a gente já briga agora. Estamos ordens aqui, pode perguntar o que quiser. O que eu puder para responder, eu respondo. Maravilha. O que eu lembrar, eu respondo. Se eu não lembrar, paciência. Maravilha. Eu trouxe aqui uma camisa que é especial, né, da sua carreira. Como árbitro de futebol, até o senhor já assinou antes. É verdade. E o petzinho da Federação Paulista. Tinha essa daqui e tinha a amarela também. Tinha amarela, né? Tinha amarela. A meia era uma meia preta com aqui em cima branco. Bons tempos. E o material esportivo da Pérola, né? Que nem existe mais hoje em dia. Ah, não existe mais. E eu queria que você falasse sobre esse período, né? Seu na arbitragem na federação, como começou... Eu era repórter da Rádio Bandeirantes nessa época, juntamente com o Éter Rodrigues, sim, que também era repórter, e num bate-papo informal, naquela época estava feia a coisa, viu? Sim. E nós falamos assim, Éter, vamos nos misturar com a juizada para ver quem é que está roubando? Aí ele falou, boa ideia. Aí nós fizemos o curso da federação. Professor Álvaro Paes Leme, sobre confecção de relatório, e o professor Flávio Iazetti, sobre regras, e o professor, já até sido, aliás, o Paes Leme já morreu, sim, Flávio já morreu, e tínhamos uma educação física, uma vez por semana, num colégio ali no Cambuci. Eu vou me lembrar o professor Teixeira. O professor Teixeira era o nosso professor de educação física. Uma vez por semana, nós íamos num colégio que tem ali no Cambuci e já chegamos a fazer alguns exercícios na sexta-feira antes de pegar o relatório. Sim. Porque toda sexta-feira você tinha aqui na federação, ver se tinha algum compromisso. E a dona Doris, que era secretária do departamento, falava, tem ou não tem? Quando você não tinha compromisso com a federação, você subia para o 9º andar. Sim. Tinha um campeonato de indústria chamado CEPCID. Que legal. Que você também recebia para transmitir, para apitar. Então, se sobrava da federação, você subia no 9º andar. Sempre sobrava alguma coisa no fim de semana. E eu e o Éter conseguimos nos formar em primeiro lugar na turma. Tinha uma turma grande. Não era da turma o Aragão. O Aragão? Não era do Aragão o Scófaro, não era da turma. Não era da turma também vou lembrar o nome dele já. A idade chega, o baita aqui fica, de vez em quando ele dá uma falhada. Mas aí você recebia o relatório da federação e da Brigadeiro, era na Brigadeiro? Brigadeiro do Luiz Antônio. Se não me engano, o 5º andar, ou 4º andar. A presidência na não me lembro, bom. Você descia assim, passava em frente daquele restaurantezinho e tal, tinha um barzinho. E o pessoal se reunia ali. E aí você já não podia, mas todo mundo fazia, abria o relatório e ia ver aonde você ia apitar. Quem tinha relatório da federação, menos os da especial. Sim, da primeira divisão, né? Scófaro, Aragão, Romualdo, esses caras não apareciam por ali. E vocês que estavam na parte de baixo, o cara falava assim, a Bia, para onde você vai? Eu vou em Franca.
Fora lá em Franca, fora lugar chato. Porque a federação dava para você condução, Sim. entendeu? Em alguns casos não tinha condução. Aí você ia por conta própria. Você ia por conta própria, ou ia de trem, ou ia de ônibus, ou ia de avião, de acordo com a distância. Eu, por exemplo, ia sempre com o meu carro. Eu tinha um carro capota preta e amarela, que era uma guia. Pô, um baita carro, né? Ora, na época, pegava mulher pra cacete com aquele carro. Aí, quando a gente sabia quem é que ia com você e a condução não dava, e a federação não dava, você convidava os bandeiras para ir junto. Eu convidava os bandeiras para viajar num caravanguia atrás, é muito ruim. Chegava na cidade, onde a gente apitava, combinado tudo com o bandeiro onde é que ia, parava o carro em frente à delegacia. Porque era mais fácil por questão de segurança, né? Aí pegava um táxi e ia até o campo, entendeu? Porque para sair você tinha policiamento. Policiamento. E assim foi durante muitos anos. Mas, por exemplo, de acordo com o relatório que você recebia, um árbitro que já tinha estado naquela cidade falava assim, ó, cuidado aqui, cuidado ali. Quer saber? Amarela logo o número 5 lá que você fica sossegada. Não. E era... Acho que existe até hoje. Não é o colo que você já conhece, por exemplo. Você vai me enganar que o Abel do Palmeiras já não está marcado pela arbitragem? Muito, muito. Você marca o que acontece. Claro. Cuidado com o número 4, olha lá o número 5, cuidado com o banco, entendeu? E assim era. A gente ouve histórias sem prova, Sim. né? Mas foi uma boa época. E você tem uma recordação do seu primeiro jogo pela Federação Paulista? Não lembra? Foi algum jogo alternativo, né? De divisão de acesso? Não, eu sei que antes de você apitar pela federação, a própria federação, mesmo quando você está na escola, mandava você apitar na penitenciária. Sim, sim. Antigamente tinha muito isso na Campeonato casa de interno da detenção. penitenciária. E você ia na penitenciária, a gente, o primeiro jogo na penitenciária, não passava um arroz, cara. Não passava um arroz. Falei, ih, o que eu vou fazer lá? É mais fácil apitar na penitenciária que em qualquer outro lugar. Hoje em dia, esses bics que tem aí, bit 1, X, não sei o quê, esse jogo é o mesmo jogo que os presos faziam naquela época. Eles apostavam cigarro. Por exemplo, quantas vezes o gol... Você tinha nome de Apostavam, né? Basicamente. Não, tinha nome de time de futebol. O time do presidiário tinha nome de futebol, por exemplo, Botafogo, Fluminense. E eles ficavam andando em volta do campo, né? E apostava, por exemplo, quantas bolas vai sair pelo lado direito. Isso que eles estão fazendo hoje. Hoje faziam já naquela época. Naquela época, na penitenciária, entendeu? Imagina. Quantas vezes o goleiro vai pegar com a mão direita? Na penitenciária, era um rigor tão grande, naquela época, que o jogador que fosse expulso ia para a cela forte. Ficava uma semana guardado, porque se eles estavam em disciplina. E se você está lá para recuperar uma pessoa, não podia deixar de ser recuperada também no futebol. Com certeza. Terminado o jogo, tinha um preso que te levava para tomar banho. Você entrava cheio de chuveiro em cima. E ele, de sacanagem, para brincar com você, dizia assim, cuidado com a água quente, hein? Mistura bem. Na realidade, não tinha água quente. Era só água fria. Só água fria. Depois do banho, de você ter se enxugado, tudo no quartinho que tinha ali, você era convidado a tomar um chá na cozinha da penitenciária.
Porra, cara, você entrava na cozinha e via aquele monte de faca, umas facas desse tamanho para Uma grade cortar de ferro, carne, pendurada ali. E um preso, que você não sabia quem era, oferecendo chá para você, na maior, cara. Tranquilidade. Você sabe que na penitenciária eu conheci um falsificador. Caramba. Falsificava selo. Evidentemente, pelo que ele estava fazendo fora, ele não era um peso perigoso. Porque na penitenciária tem as suas clãs. Esse aqui, quem é assassino vai para lá, quem é ladrão vai para cá, quem é falsificador vem aqui. É um peso, digamos, menos perigoso. E eu conheci esse rapaz, ele estava terminando já a pena dele, e uma vez eu trabalhava na TV Record, uma tarde lá, e uma pessoa me procurando na portaria. Eu desci na portaria e vi que era o preso. Que legal, caramba. Ele estava em liberdade já. Já em liberdade. E precisava de um emprego. Porra, cara, falsificador. Onde é que eu vou arrumar emprego para esse cara? Só pode ser desenho. Sim, é. Né? Tem Desenho. habilidade, né? E naquela época eu fazia um programa de disco na Rádio Record. Liguei para um cara da RCA, um diretor da RCA, Pô, que legal. e falei, você não está precisando aí de um desenhista. E consegui, graças a Deus, encaixar esse cara como desenhista de capa da RCA. Nossa, que É legal. uma história muito bacana, Que lindo, Silvio. entendeu? E que ficou na minha memória. Pelo fato de, primeiro, fazer parte da arbitragem, né? Sim. O começo da arbitragem. E assim foi, Que meu história companheiro. linda, Silvio. É. E de jogos assim, no Campeonato Paulista, claro que nessa época era muito, muito difícil apitar. Principalmente no interior de São Paulo, jogando no. Pode ser apitando o jogo do 15 no Barão de Serra Negra, ou no Alfredo Castilho no Noroeste. Você tem uma história marcante no Alfredo Castilho, num jogo entre o Noroeste de Bauru e a Ferroviária de Araçatuba, né? Que foi difícil apitar lá. Então, veja bem, esse jogo aí, por incapacidade do departamento da federação, uma semana antes, o Corinthians foi fazer um amistoso em Araçatuba. Se não me engano, foi na estreia do Aimoré Moreira, que o Aimoré Moreira foi técnico do Corinthians. Muito rápido, né, a passagem dele pelo Corinthians. Mas foi técnico Foi do técnico. Corinthians. Esse amistoso estava marcando a primeira apresentação do Aimoré com o time do Corinthians. E como era um amistoso de time da divisão principal, eles precisavam mandar um juiz. Te escalaram. Só eu. Não tinha bandeira. E você viajava com o time. Você acabou viajando com o Corinthians, então. Muito bem, nem me lembro quando foi o jogo. Uma semana depois, a federação me escala para o jogo entre Araçatuba e Noroeste pela primeira divisão. Em Bauru. Porra, o que os caras de Bauru vão pensar? Que já tá no esquema ali. Né? Semana passada ele teve em Araçatuba. Agora ele está aqui em Bauru. Ele vai punicar nós. Vai. E o Araçatuba ganhou o jogo por 1-0. Um gol no primeiro tempo. Eu falo, Tranquilo, né? 1-0. Para mim não teve problema nenhum. Mas a minha, digamos assim, noviciado na arbitragem, isso depois o Armando Matos me ensinou. Quando você termina um jogo perigoso, termine na porta do vestiário. Para você correr e ir Mais embora. rápido possível. Né?
Mas eu não, achei que estava tudo bem, o time da casa perdeu. E geralmente naquela época, quando o time da casa perdia, era uma honra para o árbitro. Pô, o time da casa perdeu, não reclamou, tudo, foi bem então. Eu terminei o jogo longe do gol do Noroeste. No gol do Noroeste. Onde tem as arquibancadas ali, né? Do outro lado. É, do outro lado. E vinha caminhando para... Quando o goleiro do Noroeste, eu não lembro quem era um cidadão alto, Gigante. forte, vinha vindo em minha direção. Eu falei, bom, esse cara aí vai me cumprimentar pela arbitragem. Ele pulou em cima de mim, cara, e eu desviei, ele passou. Aí eu estava na porta do vestiário, eu desci. Tem as escadas ali pro vestiário. Escada. Escorreguei no penúltimo degrau. Quando eu escorreguei, eu tive a sorte do Amantini, presidente do Noroeste, ter jogado uma cadeira. Meu Deus do céu. Sorte que ela passou por cima e tinha uma porta de vidro. A cadeira espatifou a porta. Que absurdo. E eu já entrei para a esquerda, né? Procurando os dois bandeiras. Ninguém subia, ninguém vinha. De repente aparece o bandeira que estava do lado de lá, todo rasgado, todo estrupiado. Que isso. Bom, o que nós vamos fazer agora? Tomar banho e ir embora, né? Estava todo mundo preocupado com a saída, evidente. Eu estou ensaboadaço, embaixo do chuveiro, tudo, tomando banho. E aparece um cara na janelinha, solta um foguete lá dentro. Dentro do vestiário. Cara, tomei um puta de um susto. Bom, o resultado de tudo isso foi você ter ido de Camburão como 2 ladrões, ou 3 ladrões, ou 4 ladrões, né? Para a delegacia. Sim. Chegou lá, o delegado disse que eu não tinha dado 5 pênaltis para o Noroeste, na opinião dele, não na minha. Ele falou, vou deixar vocês aqui, por isso, doutor, o senhor é que sabe. Como nesse jogo tinha condução, a gente sempre combinava com o motorista, se deu confusão, espera no trevo. A melhor coisa, né? Saída da cidade. Aí ficamos lá umas 2, 3 horas, e o delegado mandou uma viatura levar a gente até o trevo onde estava o motorista. E daí... um pigarro, nego. E daí fomos embora. Pô, que salvou ali, né? Hein? Salvou o motorista. Essa é a melhor história que eu tenho como árbitro, meu amigo. Que legal. E sua última passagem como árbitro em jogos oficiais foi a final da Taça Governador do Estado, que foi o título da Portuguesa, né? De 1976. Foi o último título da Portuguesa. A Portuguesa ganha de 4-0 do Guarani no Parque Antártico. Como que foi essa última partida aí sua como árbitro e um título da Portuguesa, né, no Parque Antártico? Foi o seguinte, na antevéspera do jogo, havia falecido a senhora de um diretor da federação. O Férito estava na beneficência portuguesa. Putz. E o pessoal da federação foi chegando para cumprimentar o viúvo. E nesse bolo de diretores, tinha um cara que era, na realidade, um mal para o futebol brasileiro, principalmente paulista, chamado José Ferreira Pinto. Foi presidente do Juventus, né? Presidente do Juventus, metido a mandar em tudo, metido a saber de tudo, metido a comprar e vender todo mundo. Eu estava parado conversando, e ainda bem que eu tenho testemunho, parado conversando com o Aragão aí fora, e ele chegou e falou assim, amanhã o São Paulo não pode perder.
Conversa estranha. E ainda mais em véspera de um jogo decisivo com a Portuguesa, né? Porque eu preciso entregar o título para o homem. O homem era Henri Haidar, que naquele momento estava chegando e trabalhava no Palácio do Governo. Aí eu falei assim, bom, seu José, que tudo corra bem. E ele, educado como era, falou que vou falar um palavrão aqui, você corta se precisar. Não precisa, pode ficar à vontade. Que tudo bem o caralho, apita esse jogo direito. Estranhei aquele negócio, eu não estava acostumado com esse negócio. Praticamente uma ameaça, né, Silvio? Porra, quer dizer, ou apita pro São Paulo, A Portuguesa não podia fazer 4-0 ou mais para ser campeão. 4-0 ou mais. É. Bom, ficamos ali, cumprimentamos o seu Américo, tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e o meu subconsciente dizia que a Portuguesa tinha que fazer 4 gols. Só para foder aquele filho da puta do Zé da farmácia. Sim. E aí, Silvio, você tem uma lembrança desse jogo? Você chegou a ver depois essa partida? Teve um lance, uma falta a favor da Portuguesa, que era ali na linha média mais ou menos, e os caras costumavam ficar na entrada da área. E o Bandeira corria para a linha de fundo. E o árbitro ficava com impedimento. O terceiro gol da Portuguesa nesse jogo é... Se não me engano, o cara bateu, a defesa da Portuguesa parou, a defesa do São Paulo parou. Entrou um cara da Portuguesa e fez o gol. Os caras... Mas se você está na linha de impedimento, a defesa para. Quando a defesa para, o cara entra. Posição legal. Saiu o impedimento. Eu dei o gol. Eu estava com aquilo no subconsciente. E o Bandeira não correu, ficou, né? O Bandeira estava na linha de fundo. O impedimento era meu, não era do Bandeira. Bandeira, em vez de ele ficar na linha de impedimento, eu fiquei com a linha de impedimento e ele correu para a linha de fundo, para problema de gol. Entendeu? E aí sim foi. Esse lance que eu lembro, mais nada. Poxa, que legal, Silvio. E de árbitros, assim, em toda a sua vida, quem foi os maiores árbitros que você viu ou atuando ou assistindo brasileiros? 2 árbitros ficaram na minha lembrança naquela época, porque hoje não tem nenhum. Hoje não sobra ninguém. Ainda mais com o VAR, então piorou muito. Ficou mais limitado ainda, né? 2 de primeira linha, super linha, Armando Marques, Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Ficou um grande amigo meu, me ensinou muita coisa. E Romualdo Arpe Filho. Esse foi gênio. Diziam coisas dele que não provam até hoje. Mas ele, na América do Sul, era tido como o melhor árbitro, melhor que o Armando. Sim. Entendeu? Espetacular também, né? Não sei se pelas facilidades, não sei por quê. O Armando era muito político, entendeu? O Romualdo não era político. Nessa mesma turma estava Aragão, estava Escófaro, estava... Ixi, tinha um monte de cara. Astolfi. Foi nessa época que se fundou a Associação de Árbitros de São Paulo. Foi. Foi, não foi? Foi nesse período, se eu não estou enganado. Se vocês procurarem lá, vocês vão ver a relação que tinha naquela época. Foi uma boa época. Foi uma boa época, né? E eu não descobri, como eu pretendia, nenhum ladrão. Conversas haviam, mas sem nenhuma prova. Se você não tem prova, como é que você vai acusar? Não tem como acusar, né? Verdade. E falando agora na carreira sua como narrador, como jornalista, como a gente, quais foram os momentos mais
felizes da sua carreira, ou mais marcantes para você nessa carreira espetacular, com Copa do Mundo, com Copa América, jogos decisivos de Libertadores? Quais foram os momentos mais emocionantes para o Silvio Luiz? As viagens. As viagens eram maravilhosas, porque naquela época eu viajava locutor, comentarista e repórter, e a equipe técnica eram maravilhosas, cara. Conheci a América do Sul inteira, conheci boa parte da Europa, graças ao Luciano do Vale, que me escalava onde ele não queria ir. Como ele não queria ir na América do Sul, era eu que ia, entendeu? A América do Sul eu conheço todas as capitais. Todas. Que espetacular. Então, hoje em dia, a coisa está diferente. Hoje em dia, quem vai é o repórter. Não é o Nem narrador, comentarista né? e narrador, fica tudo aqui. No estúdio. Descobriram esse negócio, as emissoras descobriram, e aí começou a economia, né? Você economiza diária, você economiza hotel, você economiza passagem, você economiza. Em vez de irem 4, 5, vai um. Só o repórter de campo, né? Entendeu? Geralmente. Porque o material todo de transmissão está na geradora. Nem isso você precisa levar. Antigamente você saía com a malinha, né? Ia pro estádio, tinha todo aquele pré-jogo, Então, né? da Record, a gente, eu e o Alan Saldo, que era comentarista, nós tínhamos uma caixinha assim, com 3 canais. Um canal para o locutor, um canal para o comentarista e um canal para o ambiente. Você pendurava o ambiente assim, em cima da cabine, e você mesmo controlava o som. Que espetacular, Silvio. E de grandes clubes que você viu jogar e grandes esquadrões, qual foi o time que mais te marcou na sua vida? E principalmente um jogador, um ídolo, ou um ídolo de infância, que sempre é o mais marcante pra gente, né? Você tem algum time específico que te marcou a tua vida, desde pequeno, ou um time que depois também, atuando na profissão como jornalista? Cara, eu seria injusto aqui se dissesse algum. É sério? Muitos times me empolgaram, entendeu? Muitos times mexeram comigo, mas nenhum deles, de todos eles, nenhum ficou ancorado aqui. Nenhum. Eu vi muita coisa linda, muita coisa linda. Por exemplo, então, vamos cometer aqui não vamos cometer o time do Santos. Santos do Pelé. Mangael e Olavo. E esse time do Corinthians aqui, ó. Gilmar, Homero e Olavo. E Dário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Ou King, Piolinho e Florindo. Zezé, Zazur e Noronha. Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal. Ou Teixeirinha. Esse São Paulo era incrível, né? O São Paulo, você vai ler, procurar na história aí, eu não lembro. Teve um jogo em que você, naquela época, não podia substituir. E tem um zagueiro argentino chamado Armando Renganeschi. Num jogo decisivo contra o Ipiranga. Você procura aí que eu posso estar errado. Se machucou. E não podia substituir. Renganeschi saiu da zaga, foi jogar na ponta esquerda apenas como número e fez o gol da vitória. A vitória do São Paulo. Você conhece essa história? Conheço. Conhece? E era um time, um esquadrão, né? Você tinha o Sastre, que veio do Independiente, que é um dos maiores times equipes argentinas de todos os tempos, que era o time com o Arsênio Henrico, né? Tinha o Remo, que era um baixinho pequenininho, que parecia uma maquininha. E tem o Teixeirinha. Porque naquela época não tinha esse negócio de 4-2-4, 3-4... Era 1, 2,
3, 5. 5. Um goleiro, 2 zagueiros, linha média e 5 atacantes. E essa linha média é bem ofensiva também, né? É. Ali, já no setor ali de ofensivo do Quer dizer, Lindolfo, como é que era o time da Portuguesa? Era Cabeção, Lourico e Nino. Eu sei que a linha da Portuguesa era Renato, Nininho, Renato era o ponta direita, Nininho era o meia, Simão era o ponta esquerda, que depois foi jogar no Corinthians. O Palmeiras era o Berdan Catani. Tinha o Hércules jogou no Palmeiras. Sim, Jogava o Og Moreira. Eu me lembro de uma manchete da Gazeta Esportiva. O Og fez um gol a favor e um gol contra o Corinthians. Aí ele jogava de gorrinho. E a fotografia dele cabeceando para cá e para lá. O que mais que o Palmeiras tinha? Liminha. É um período também da arrancada histórica do Palmeiras também, né? Também. Esse período. O Berdan Catani. Cacete. Ele era um baita goleiro, né? Foi um dos maiores goleiros que você viu jogar? O maior que eu vi todos com tranquilidade foi o Gilmar. Gilmar, né? Mas o Berdan também era muito bom. Muito bom. Encerrou a carreira no Juventus, inclusive. Foi? Foi. Quando o Palmeiras não quis mais ele foi jogar no Juventus. Terminou a carreira dele no Juventus. O Poi também era um argentino, goleiro do São Paulo. Que veio do Rosário Central, né? Do Rosário. É. A terra onde deu muito problema quando o São Paulo ia jogar lá. Sim. Rosário Central. É. O Brasil jogou lá uma vez contra... A Copa do Mundo, em 78, contra a Argentina. Contra quem? Argentina? Contra a Argentina. É o jogo da Batalha de Rosário. Aí tinha um cara chamado Chicão na seleção brasileira, que o pé dele era um esqui assim desse tamanho. Começou no 15 de Piracicaba e depois foi pro São Paulo, né? Jogou no Atlético. Primeira bola que ele pegou e deu uma sapatada no centroavante da Argentina. Do Mário Kempis. Isso, Mário Kempis, que acho que foi artilheiro, Ele né? ele dá um tapa na cara do Mário Kempis. Né? Que foi armar o jogo depois lá atrás, jogando na terra dele. Foi um 0x0 graças ao Chicão, né? Chicão, exatamente, ao Chicão. É. E de gol inesquecível, marcante, você tem narrações históricas do Silvio. É complicado, mas... Mas eu queria até perguntar, porque para mim é uma das narrações que mais me emocionam. Já revi várias vezes, lembro pequeno, já de reprises, aquele gol de placa do Denner contra o Santos, que ele dá a caneta no Índio. Esse gol te marcou muito, esse gol do Denner? Não. Foi natural na narração do momento? Não. O que me marcou, talvez pela amizade, foi o gol do Basílio. Em 77? Depois de tantos anos de que deu o título ao Corinthians. Que interessante. Porque o técnico do Corinthians era o Brandão. E a minha amizade pelo Brandão era tão grande que eu torci pro Corinthians naquele ano. E o Brandão depois foi comentarista meu. Que legal, sim. Entendeu? Então são coisas que o coração não esconde. Não esconde, né? Né? Que legal. E que ficam na memória. Ficam na memória, né? E como que você... O livro que você comprou, Sim. meu livro, não tem nada adicional? Tem sim, tem os trechos de arbitragem. Eu li o livro Então, e tá bom. espetaculares. É inesquecível o livro. E é incrível, assim, como que você vê o futebol hoje em dia? Mudou muita coisa, né? Ficou muito mais chato comparado até os anos 90, os anos 80. Como que você vê o futuro, principalmente da nossa seleção brasileira, do futebol brasileiro? O futebol de hoje é frescura. Uhum. Antigamente, cada time tinha um escalado de 1 a 11. O reserva era 12, 13 e 14. Já acabou. Hoje em dia tem 35, 44, 25, 27, 90, 94. Hoje em dia não tem mais Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal. Hoje tem Luiz Santos, Francisco Dornelles, Mário Augusto,
Não tem Ficou jogador chato com um pra nome caramba. só. É. Então, em vez de você transmitir com 22 nomes, você acaba transmitindo com 44. E fica chato, né? Muda completamente. E o nível técnico também, que não dá nem pra comparar, né? Porra, sabe? É. Eu vi Pelé, eu vi Zico, entendeu? Então eu não vou discutir com vocês futebol de ontem e de hoje. Quem não viu, entra na YouTube, procura ver, para poder dizer e medir as diferenças. Sim. Eu queria agradecer imensamente pela entrevista, agradecer primeiramente também, claro, a Rede TV, né, que concedeu essa liberação para a entrevista, ao Elcio, que também fez o caminho todo para Primeiro ele ficar aqui, ele sumiu, Ele né? sumiu. Mas queria agradecer, Silvio, muito honrado de isso, poder cara? conceder essa entrevista. A gente que tem um certo conteúdo, agora, o meu, eu estou colocando à disposição de graça para o pessoal jovem, nós jovens jornalistas, entendeu? Muito preocupados em dar furo. Ninguém dá furo, cara. Não existe mais. É tanta gente que um fura o outro. É tão o mundo está tão imediatista, né, para tudo. Tá. Mas agradeço mesmo imensamente Opa. a todos que acompanharam aí essa entrevista e sempre fiquem ligados aí, porque sempre tem conteúdo de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana aqui e entrevistas exclusivas. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado. É um prazer enorme. Eu que agradeço.